bem-vindos a Ahead of the Curve Innovation, o podcast onde a gente fala de tecnologia e inovação. Hoje estamos aqui com um invitado especial, Celso Ricardo Rego. Já virou um amigo, um cientista muito reconhecido na Alemanha, trabalha como associado científico no Instituto Karlsruhe, Alemanha. Tem seu pós-doutorado feito também em microestruturas físicas no Max Planck Institute. Bem-vindo, Celso. Obrigado, Alan. Prazer estar aqui. Prazer compartilhar um pouco do conhecimento, experiência, enfim. Sim, vamos ter uma relação bem relaxada. Eu queria compartilhar com nossa audiência aqui um pouco que é o que você brasileiro, né? Compartilhar toda essa vivência, história de vida que você tive desde que saiu do Brasil, todas as fases que eu fiquei muito impressionado quando você me contou lá atrás. E bom, depois falar de alguns temas como a inteligência artificial, que é um tema troncal hoje no seu trabalho, e muitas coisas que, como disse o nome do podcast, eu acho que é uma pessoa que está por a frente da curva da inovação, impactando muitas empresas e países também, né? Como pode ser a Alemanha. Então, eu te convido para falar assim um pouco da sua trajetória e a gente vai intercambiando ideia, tá bom? Tá certo, então. Vou tentar resumir aqui, vamos dizer assim, um pouco da minha trajetória, em particular de onde eu vim, onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu estou. Então, eu nasci numa cidade na Amazônia, que fica localizada na Amazônia, o nome é Santarém, Pará, fica no estado do Pará. É uma cidade que fica basicamente, exatamente ali entre Manaus, a metade do caminho entre Manaus e Belém. E desde muito cedo eu sempre tive um interesse pela natureza, principalmente pelas estrelas, porque essa região que a gente vive, a gente tem um céu que é maravilhoso, que é único no mundo, eu diria. E desde cedo eu tive sempre esse interesse de tentar entender a natureza, enfim. E quando chegou a hora de ir para a universidade, eu me interessei pela física. Foi uma área que me chamou muita atenção. E eu fiz a graduação na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, bem como um mestrado também. Acabei fazendo a graduação e o mestrado em Manaus, passei 6 anos em Manaus. Aí depois eu mudei para São Carlos, em São Paulo, para fazer o doutorado na Universidade do Estado de São Paulo, na USP de São Carlos. Uma cidade muito bonita, muito tranquila para quem quer estudar. É uma cidade, vamos dizer assim, que um dos principais objetivos da cidade é a questão do conhecimento. A cidade, basicamente, a economia gira em torno desse tema lá. E quando eu estava mais ou menos para terminar ali o meu doutorado, faltando aí, sei lá, alguns 8 meses, alguma coisa assim, eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui na Alemanha, no Instituto Max Planck, em Halle-Saale, que é um instituto que trabalha na parte de física de microestrutura, que basicamente é a parte é um dos Max Planck que é responsável por trabalhar e por estudar os efeitos como que a mecânica quântica ajuda na descrição dos materiais, enfim, lá se desenvolve vários trabalhos nesse caminho, desde o desenvolvimento de teoria em si, como aplicação. E aí eu estava desenvolvendo um formalismo para mecânica quântica nessa época que eu mudei para cá, ainda no Instituto Max Planck, mas o meu chefe naquela época ele acabou tendo que se aposentar compulsoriamente aqui na Alemanha e ele acabou pegando uma outra posição em Israel. E como minhas crianças já estavam aqui, já estavam grandes, já falavam o idioma, seria bem complicado para mim mudar para um outro país e eles terem que fazer isso. E aí, então, nessa época, eu acabei abrir uma posição aqui no KIT, o Karlsruhe Institute for Technology, aqui na área de Karlsruhe. E eu acabei sendo convidado para essa posição para trabalhar no campo da transformação digital.
E como que a gente poderia integrar, por exemplo, teoria, ou teoria aqui é um termo bem grande para dizer simulação, desenvolvimento de métodos, esse tipo de coisa, com experimentos, né? E para isso existe várias, vamos dizer assim, ferramentas e métodos e técnicas nessa área, nesse campo da transformação digital que ajuda, vamos dizer assim, a levar a ciência que nós estávamos acostumados a fazer, o modo de fazer ciência que estava sendo feito, sei lá, dentro dentro do atual aspecto tecnológico, estava sendo feito desde 1970, basicamente da mesma forma, com pequenas mudanças. Né? Como que a gente poderia levar isso, auxiliado por essas tecnologias de transformação digital, para um outro nível? Né? E é isso que esse projeto que eu estou inserido hoje aqui na Alemanha, que chama Plataforma Material Digital, que é um consórcio nacional que envolve vários outros institutos, não somente o KIT, mas institutos como o Fraunhofer, o próprio Max Planck, várias universidades, em vários temas, e além disso cruza com a indústria. Então, é uma maneira, vamos dizer assim, do próprio Estado alemão de reagir e tentar se adaptar a essa nova realidade e trazer competitividade, vamos dizer assim, para a ciência e para os produtos que precisam de ciência para serem desenvolvidos. E eu trabalho aqui no KIT exatamente fazendo isso. Que bom. Eu me lembro, você tinha aquela plataforma MatMatch, que é uma plataforma que faz o matching de distintos materiais com toda uma série de qualidades e de propriedades dos materiais. Aí a gente começou essa fala. E a verdade é que depois eu conheci esse projeto nacional em que você está envolvido, e foi bem interessante começar a escutar como vocês estão projetando para dar suporte com inteligência artificial para isso. Eu gostaria de entrar nesse tema que eu sei que você pesquisou bastante já para dar alguma de ser ilustrativo para algumas pessoas que têm que tomar decisões na Alemanha e compartilhar isso também, porque aí a ideia que hoje a gente tem na sociedade, internet, inteligência artificial, é tudo ChatGPT. Eu vi e percebi que você está num nível que é bem mais profundo e também tem alguns red flags, né? Algumas bandeirinhas vermelhas que a gente tem que poner sobre aviso às companhias que querem fazer pesquisa e desenvolvimento apoiados com inteligência artificial para não cair na trampa dos dados, né? E manter a soberania dos países e das empresas. Exatamente. Esse é um tema muito interessante, Alan. E fico muito feliz que você tenha trazido ele para essa discussão. Enfim, existem várias camadas do que é inteligência artificial, por exemplo, do que as pessoas entendem, e também do que muitas das pessoas que trabalham com o tema entendem e o que ela é de fato no final do dia. Se eu fosse simplificar aqui para você o que é inteligência artificial, de uma maneira matemática, de uma maneira simples, matematicamente falando, é que no final do dia você está fazendo um monte de multiplicação de matrizes para prever a próxima palavra de uma dada frase. Suponha que você tenha, por exemplo, os gatos são, e aí a sua inteligência artificial, aquilo que as pessoas chamam de inteligência artificial, que na realidade tem uma categoria específica que a gente chama de inteligência artificial generativa, os gatos são, por exemplo, o próximo token, que é o termo técnico que a gente usa para esse objeto que vai ser colocado depois dessas duas palavras, dessas três, vamos dizer assim, token. Os gatos podem ser bonitos, podem ser espertos, enfim. No final das contas, isso tudo ele é relacionado de uma forma matricial, e aí eu faço um produto de matriz que as pessoas estudam no ensino médio ou na própria graduação, e não é uma coisa extremamente sofisticada, complicada.
É óbvio que a forma como isso é feito, é levado, é carregado, isso sim é de fato uma coisa que não é trivial, que não é simples, mas no final do dia o que está acontecendo é uma multiplicação de matrizes, que é para tentar prever o próximo token, né? E o que que essas IAs que as pessoas veem ou entendem, a maioria, de modo geral, é o que a gente chama de Large Language Model, que são modelos de machine learning, vamos colocar assim, né, de aprendizado de máquina, modelos de aprendizado de máquina que são tão grandes, que a gente chama eles de large, de grande. Quer dizer que eles são modelos com um conjunto de parâmetros muito, muito grande, da ordem de bilhões. E, inclusive, existem modelos da ordem de trilhões, como é o modelo do ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, que é a principal, vamos dizer assim, companhia hoje em dia que trabalha e que age nesse âmbito de inteligência artificial que interage com o público, vamos dizer assim, com o público que são, de modo geral, usuários e um pouco mais leigos com relação ao assunto. Então, na mentalidade popular, a inteligência artificial é isso, né? É essa maquininha que fala coisas para mim quando eu faço algumas perguntas para ela, né? Ela me dá algumas respostas que são muito boas, muito inteligentes de modo geral, né? E para essas coisas mais gerais, por exemplo, você fazer uma pesquisa do Wikipedia ou uma resposta que a OpenAI pode te dar através do chat, do serviço de chat dela, é muito bom, é tão bom quanto. O problema começa a acontecer quando você começa a levar isso para dentro das universidades ou para os centros de pesquisa de R&D, por exemplo, que você começa a ter alguns problemas, por exemplo. Suponha lá que na sua empresa você quer usar esse serviço, sei lá, para tentar otimizar um dado processo. Aí você começa a esbarrar em várias questões. Primeiro, porque esses modelos eles apresentam uma característica que a gente chama de alucinação. E todos eles apresentam. Não tem um modelo no mundo que não apresente. Porque isso é da natureza deles fazer isso, né? E aí, então, essa abordagem mais simplista, que é vendida para o público em geral, ela já começa a não servir, né? Então, o que a gente faz dentro do KIT hoje em dia? A gente tenta buscar essas soluções baseadas nesses modelos, nesses LLMs, vamos dizer assim, nessa IA generativa, né? A gente trabalha em cima desses modelos e começa a criar uma série de agentes de tal sorte que a nossa ferramenta ela passa a ter um comportamento mais determinístico do que probabilístico. E aqui, só para deixar claro, os modelos, de modo geral, eles são esses modelos que a gente chama de IA generativa, eles são essencialmente probabilísticos, né? Só que dentro de uma empresa ou dentro de um centro de pesquisa, você precisa ter um grau de determinismo, né? E aí esse é um aspecto técnico e geral, assim, fazendo uma espécie de panorama sobre essa situação. A partir daí começa a ter outros problemas, por exemplo. Imagine que você é uma empresa A que tem os dados dos teus clientes lá, né? E que você quer desenvolver uma solução baseada nessa IA generativa para os seus clientes e, ao mesmo tempo, você quer manter a privacidade. E aí, o que está acontecendo hoje em dia é que muitas dessas companhias, inclusive companhias de grande porte, e não só com empresas, mas também centros de pesquisa e outras universidades, é que elas compram esse serviço que a gente chama de API, que é um serviço para você acessar esse modelo no recurso computacional, sei lá, da OpenAI, ou da Google, ou da Microsoft, enfim, e você paga por esse serviço. O problema aqui começa a acontecer porque parte dos dados que você põe durante esse serviço, ele é coletado por essas empresas. E você, inclusive, concorda com isso. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso, mas você concorda com isso, né? E aí, o que acontece, então, é que a partir de determinado momento, você começa a passar informação para essas empresas que não poderia, em princípio, né? E aí começa a surgir uma outra necessidade, que é você desenvolver
um modelo que seja soberano, tanto da sua empresa ou quanto da sua instituição, da sua universidade, e você ter soberania sobre o modelo. Por quê? Isso vai evitar que você tenha esse problema de compartilhamento de dados. Evidentemente, existem algumas soluções, algumas propostas de soluções que dizem, olha, você pode continuar usando o serviço da OpenAI e ainda assim a gente pode garantir, em certa medida, aqui a sua segurança. Mas sempre existe esse risco de, no final do dia, você estar passando alguns dados, algumas informações que podem ser, inclusive, extremamente estratégicas da tua empresa e que mais tarde vai estar na próxima versão, quando no próximo modelo que for atualizado. Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje em dia para instituições ou empresas que precisam usar esses modelos, essa IA generativa, dentro da empresa para adicionar valor à cadeia produtiva, mas tendo que se sacrificar de alguma forma. Então, isso tem que ser muito, muito bem pensado e muito bem decidido, porque a partir de determinado momento isso não tem mais como retroceder. Bom, mas Então, aí, falando em termos práticos, quando uma empresa entendeu o que você está falando, tem que gerar soberania, para isso tem que gerar seu próprio modelo. Como é que hoje está se fazendo isso na prática? Quais são os passos que uma empresa, quando eles falam com você, por exemplo, e você dá essas consultorias para eles avançar nesses projetos que vocês fazem juntos, quais são os passos de... eu sei porque você compartilhou comigo que tem vários modelos como Llama, OpenAI, etc. Mas alguns deles você pode descarregar e instalar on-premise no seu servidor. Gostaria de fazer assim um pouco uma analogia de como se faz isso na prática e os volúmenes de investimento que uma empresa, vamos falar, uma multinacional que tem recurso para tomar essa decisão e falar, agora eu quero ter meu próprio centro de inteligência artificial para dar suporte para todas as minhas atividades, que eles teriam que fazer, né? ok, boa pergunta, excelente pergunta, na realidade. Isso me lembra muito o que aconteceu quando essa área da tecnologia da informação ela veio, né? Porque antes toda a informação era organizada, sei lá, em armários com gavetas e papéis, enfim. Quando a tecnologia da informação veio, né, ela foi uma camada em cima, vamos dizer assim, do aspecto tanto administrativo quanto do aspecto de adicionar valor à cadeia produtiva tanto das empresas quanto de qualquer instituição de modo geral, né? Então, o que está acontecendo aqui, o que a gente está vivendo é um novo layer que vai ser uma nova camada que vai ser depositada em cima do que a gente chama de IT, né? Dessa tecnologia de informação. Então, obviamente, isso envolve custo, como envolveu no caso da, da, dessa camada de tecnologia da informação, né? E existe duas maneiras de você fazer isso, né? Você contratar o serviço externo de uma API que você de fato confie, enfim, isso vai envolver um certo grau de confiança entre as partes, né? Não é o tipo de serviço que é oferecido hoje em dia por nenhuma empresa, assim, pelo menos no melhor do meu conhecimento, não existe nenhuma empresa que oferece esse tipo de serviço que diga, olha, eu não vou coletar o seu dado, embora você sempre tenha a opção de chegar lá e dizer que não quer, mas ainda assim, 100% do seu dado, você não pode garantir uma segurança de 100% de modo geral, né? Hoje em dia, no melhor do meu conhecimento, não existe essa empresa. E aí sim, você poderia, indo na sua pergunta, né? Como é que a gente faz então, Celso? Como você bem mencionou, existem os modelos que a gente chama de privados, né? Que são os modelos fechados, que só as empresas ou as instituições que geram esses modelos, que constroem esses modelos, têm acesso a eles. E tem os modelos que a gente chama de open weights. A gente usa esse termo em vez de open source, porque a gente não tem toda a fonte do modelo. A gente não pode reproduzir o modelo, mas a gente pode usar o modelo com os parâmetros deles, que a gente chama de pesos. E esses modelos open weights eles são muito bons também. Eles são tão bons quanto o melhor modelo que a OpenAI pode oferecer para você, por exemplo, né?
E para isso você necessita ter um recurso computacional mínimo, né? Isso, obviamente, vai variar, vai depender de empresa para empresa, aonde ela quer alocar esse recurso, se ela quer adicionar valor à cadeia produtiva do produto em si, ou se ela quer adicionar valor à cadeia produtiva da administração, ou se ela quer fazer ambos. E o que você pode fazer nesse caso é pegar esses modelos, né, internalizar eles, não, embeber eles dentro da sua infraestrutura de IT, e a partir daí você começa a usar esse modelo como você usa a OpenAI. É claro que você precisa desenvolver todo o de desenvolvimento web ao redor desses modelos para fazer uso dele de uma maneira amigável, como a gente faz, por exemplo, quando você usa o ChatGPT, por exemplo, né? E esses gastos, eles não são extraordinários, mas eles também não são desprezíveis, né? E não necessariamente inicialmente, você já consegue adicionar esse valor produtivo. Isso é algo que tem que ser construído. Ou seja, e além disso tudo, ainda tem a questão da escassez de profissional nessa área, porque tem muita gente da área de tecnologia da informação que não necessariamente entende desse aspecto, porque essa parte de IA generativa, ela funciona como uma espécie de R&D. Então, você tem que ter ali, meio que no final, na linha ali, no final da ponta da linha, uma espécie de um pesquisador, porque é ele que vai estar monitorando, vamos dizer assim, o desempenho desse modelo, o quão bom esse modelo está sendo, ou adaptar ele para as necessidades da tua própria empresa. Ou seja, daqui, eu digo no futuro não muito distante, daqui tipo uns 3 ou 4, 5 anos no máximo, né? As empresas que quiserem adicionar competitividade, tanto à cadeia produtiva do produto quanto à cadeia administrativa delas, eles de fato vão ter que investir nisso. Caso contrário, vai ser uma empresa que vai estar tipo correndo atrás do trem, em vez de estar correndo junto ou na frente do trem. Então, isso é uma necessidade. A gente estava falando anteriormente que quando as empresas não logram abraçar esse câmbio, que nesse caso agora é com as tecnologias de inteligência artificial, eles perdem competitividade e por cada ano que eles não investem, tem depois uma quantidade de anos que ficam retrasados no mercado. E você tocou um tema numa conversa nossa desse fenômeno que está acontecendo no mundo, outros países que estão liderando e outros países que não estão vendo que por não liderar eles vão ficar num problema maior no futuro. Eu gostaria você reviver esse tema que eu acho que você apresenta muito bem. A gente fica entendendo um pouco mais o macro do tema, né? Sim. Então, esse foi um tema que eu abordei recentemente numa viagem que eu fiz para Humble. Eu fui lá fazer uma apresentação sobre o Science AI. A gente vai falar de Science AI daqui a pouco. E então, uma das formas de você atrair a atenção das pessoas é mostrar o quê? Vamos ver quais são os principais players desse tema no mundo, né? E quando você vai comparar, quando você vai pesquisar, juntar os dados, coletar, analisar, você percebe que existe basicamente dois polos, né? Um polo que é o polo nos Estados Unidos, né? Mais Canadá, porque todo esse desenvolvimento ele foi inicialmente feito pelo um grupo de pesquisa, pelo menos dentro dessa arquitetura que a gente chama de arquitetura Transform, ele foi feito por um grupo de pesquisadores canadenses. E tem uma coisa interessante, porque esse é o segundo paper que eu vejo, que é um paper que eu digo que é um paper bilionário, porque todos os autores desse paper, eles têm empresas, se tornaram CEOs de companhias que se tornaram unicórnio, ou seja, companhias que têm um valuation maior do que bilhão, vamos dizer assim, bilhão de dólares. Então, é uma coisa bem interessante. Mas sim, voltando aqui aos principais países, aos principais players, né? A gente tem, de um lado, a gente tem os Estados Unidos, né? Mais Canadá, vamos dizer assim, né? Mas basicamente os Estados Unidos, porque é onde todo o investimento
da parte de IA na indústria, basicamente, é dominante, né? Eles dominam esse mercado, de modo geral, no mundo todo, com exceção da China, que tem agora reagido de uma forma muito rápida e extremamente agressiva também. Então, o que está acontecendo é o seguinte: esses dois países, eles passaram a fazer uma coisa que, que muita gente ainda não percebeu, que é comprar as empresas, startups de IA que se despontam no mercado. Por exemplo, eu fiz um levantamento aqui para a Europa, né? E aí eu contei algumas empresas que trabalham, que estavam atuando no tema de IA, tanto no IA generativa quanto IA preditiva, né? E aí tinha uma empresa que era o Google DeepMind, que hoje é o Google DeepMind, aqui no UK, no Reino Unido, e tinha algumas empresas aqui na França, Mixtro, por exemplo, a Aleph Alpha, aqui na Alemanha, e tem mais algumas outras. Uma na Netherlands, deixa eu ver, e tem mais uma outra aqui, Nionic, que é também aqui da Alemanha. E aí, quando você vai ver, né, essas empresas, né, você diz, poxa, a Europa está indo muito bem, porque são empresas grandes, né? E você vai ver lá quem é que está investindo nessas empresas, quem é que são os maiores, vamos dizer assim, proprietários dos shares dessas empresas. São todos os conglomerados de investimento do Silicon Valley e do Texas, basicamente. Não tem uma... E aí tá, a exceção, no caso aqui da Europa, é com a China, porque parte da Nionic, hoje em dia, pertence à China, a um conglomerado de investimento chinês. Assim, do ponto do business, tranquilo, isso é de boa, né? Não tem problema nenhum, porque essas pessoas precisam sobreviver. As empresas, elas vivem disso, né? Se você não tem dinheiro, não tem empresa. Basicamente, é simples assim. O governo não vai te socorrer, não tem ninguém que vai te ajudar, não tem dinheiro, acabou. Simples assim. E as empresas precisam ter esses investimentos, principalmente essas empresas que estão dentro dessas plataformas tecnológicas que a gente chama de crescimento econômico exponencial, exponential growth. E aí o que acontece? Se você não tem esse investimento, tanto interno quanto externo, a empresa simplesmente desaparece e morre. Por exemplo, é o que aconteceu com a Aleph Alpha, que era uma empresa que era para ser tipo um competidor da OpenAI, mas não teve força porque não teve capital, não teve investimento, né? E no final das contas, inclusive o CEO é um colega nosso aqui do KIT, né? É um alumni aqui do KIT, na realidade. E aí o que aconteceu? Quando foi para a fase os rounds de investimentos, né? Ele não teve outra alternativa a não ser ceder para o capital americano. E, como eu te falei, do ponto do business, está tudo bem. O problema é da questão da soberania, né? Por exemplo, essas companhias, hoje em dia, elas são companhias que operam aqui na Europa, né? Com pessoas da Europa, vamos dizer assim, de um modo geral, mas que no final do dia elas não são mais uma empresa que é europeia, 100% europeia, né? Diferente dos americanos, das empresas nos Estados Unidos ou das empresas na China. Essas sim, elas são ou 100% chinesas ou 100% estadunidenses, vamos colocar dessa forma, né? Então, do ponto de vista da soberania, isso é um problema, porque como é que você mais na frente, quando essas coisas, isso se tornar algo extremamente grande e é uma espécie de problema que cresce se os países de alguma forma se recusam ou são inertes, por exemplo, a essa tecnologia, né? É um problema que cresce dentro dos países sem saber que estão crescendo, porque no futuro eles vão ficar extremamente dependentes dos outros países, né? Imagina hoje em dia se alguém vai e desliga, sei lá, a internet do Brasil ou a internet da Europa. Você entende? Ou se alguém desliga o sistema de eletricidade da Argentina, por exemplo, né? Isso é a mesma situação aqui. Então, essas regiões, e aqui eu incluo a Europa ou a América Latina de modo geral, América Central também, a África, por exemplo, mesmo alguns países da Ásia,
eles acabaram se tornando extremamente dependentes desses outros serviços externos. Ou seja, é uma coisa que eu acho que os governos, de modo geral, deveriam prestar atenção, deveriam se atentar para isso, porque no futuro eles vão ter uma dependência muito grande de todos esses outros países. Eu não acho que isso seja saudável. Você usou uma palavra em nossa conversa que foi apagão. E eu acho que isso ilustrava muito bem o que você está explicando agora. Porque eu fiquei surpreendido, se bem a gente sabe que os países, as potências que vão chegar na frente na liderança desses tópicos vão estar na frente, mas uno sempre pensa que os que não estão na frente estão um pouco por detrás. Mas um pouco por detrás você acentuou com apagão. E então quer dizer que esse estar por detrás vai ser bem mais impactante do que só ir. É assim que a gente perde o trem, né? Sim. Então, para colocar um contexto, eu fiz uma pesquisa baseada nos dados do Fed e de uma das economistas que trabalham com ele, né, que eu acho há um ano atrás ou 2 anos atrás, se eu não salvo engano, o PIB mundial, né, gerado pela parte de inteligência artificial ou campos associado a ela, ele é mais ou menos 25% do PIB total mundial. Em 2023, perdão, em 2030, esse número ele vai ser 60%. Ou seja, ele vai representar 60% de todo o PIB mundial. Isso significa o quê? Significa que os países que são as potências dominantes nesse campo vão ter um PIB naturalmente maior do que os outros países que não investiram nisso. E eu acho que a conclusão aqui é óbvia, né? Você percebe que vai haver uma dependência absurda desse tipo de serviço ou tecnologia, enfim, né? As duas com alimentação, porque não tem uma política de autonomia, né? De soberania alimentar. Esses problemas já aconteceram. O que eu estou querendo dizer é que esses problemas são parecidos aos que já aconteceram. E a gente meio que está repetindo isso de novo, de alguma forma. Então, eu acho que é algo que eu tenho tentado falar o máximo que eu posso sobre esse tema, né? E tentar sensibilizar, vamos dizer assim, as pessoas que têm um poder de decisão. Que eu não tenho poder de decisão nenhum, mas eu tenho poder de fala. E quando a gente pega os dados, né, eu acho que não existe muito espaço para mudar a conclusão desses dados aqui. Uhum. Assim, as pessoas sempre podem argumentar sobre os dados, mas para esse caso em particular aqui, não existe muito espaço para você mudar o entendimento sobre o que ele fala para você. Então, é algo que eu acho que as pessoas, de modo geral, principalmente as pessoas que são responsáveis pelos seus países, vamos dizer assim, né, Uhum. que têm algum grau de responsabilidade, elas devem se atentar para isso de uma forma que isso demande delas um tempo razoável, porque vai se tornar um problema grande. E já está se tornando, porque você tem basicamente dois países controlando o desenvolvimento dessa tecnologia, e não só o desenvolvimento, mas a oferta de serviço dessa tecnologia. Entende? Sim, Então, isso é algo muito grave. Eu acho que as pessoas têm que começar a se atentar para isso. é um impacto muito grande que a gente não tem noção quanto é a multiplicação do efeito, que é um efeito bola de neve, né? E vamos entrando na matéria agora, que a gente já esquentou os motores com a inteligência artificial e os fundamentos que a gente precisa. Nos conta, por favor, de Science AI, como que esse projeto nasceu, tudo aquela surpresa que você teve na Alemanha, o interesse a nível nacional, e como isso pode ser também um caso de exemplo para muitas nações, às vezes não na Europa, porque a gente tem toda essa decisão europeia, mas tem um caso de nossos países latino-americanos,
Argentina, Brasil, Peru, que o dia 17 de outubro será o Fórum Internacional de Inovação, está presente lá. E vamos seguramente tocar alguns desses temas que a gente está tocando com você. Então, faz por favor uma introdução aí para a gente Claro. aprender mais de Science AI, que às vezes depois já fica famoso e não vai ter mais tempo de atender os podcasts no dia a dia, né? É sempre um prazer falar com você, Alan, assim, independentemente da situação. Espero manter Obrigado. essa promessa. Então, o Science AI, como eu falei, em 2020, setembro, eu acho, 2020, algo assim, a gente teve uma espécie de retiro aqui no Caetê, do nosso grupo e dos projetos que são associados ao nosso grupo. E a gente foi para a Áustria, lá para Innsbruck. E aí meu chefe falou, olha, como você já trabalhou com essa arquitetura Transform, você tem que dar um talk sobre isso, porque já começava-se a falar sobre essa IA generativa, enfim, essas coisas todas. Eu achei legal, achei interessante, falei, tudo bem, eu vou preparar isso. E aí dei uma aula, um curso lá, né, nessa escola que a gente organizou, né, dos nossos projetos. São vários projetos umbrella que a gente trabalha aqui no Caetê. E aí, no final, aquilo de fato assim, me prendeu muito. Eu comecei a pensar um pouco, falei, ok, vamos ver aqui o quanto de esforço eu tenho que pôr para colocar uma coisa dessa funcionando de tal sorte que as pessoas possam usar. E aí, durante os finais de semana, assim, durante eu acho que os próximos 4 finais de semana, depois que eu cheguei dessa viagem, eu comecei a construir aqui, eu mesmo, vamos dizer assim, uma versão zero do Science AI, que basicamente te permitia conversar, né? Era uma interface, eu acho que você tem um vídeo já disso que eu te mandei, né? É uma interface bem simples, que só fazia uma pergunta e tal. E aí a partir de então, eu assumi a MathMat, que foi em 2022, né? Eu assumi a MathMat, né? E lá tinha um recurso que era para a parte de desenvolvimento web, essas coisas todas. E parte desse recurso eu aloquei nesse projeto do Science AI. E aí, hoje em dia, o Science AI basicamente é uma espécie de chat GPT, né? Aqui no Caetê. Porém, a gente não precisa usar nenhum serviço externo. Todo o serviço que a gente tem de consulta ao modelo, e nesse caso aqui a gente está usando esses modelos da Meta, da família Llama, né? A gente está usando os modelos 3.1 e agora o 3.2. E a partir de então a gente começou a fazer várias coisas com esses modelos, por exemplo. Hoje em dia a gente está usando eles, além de permitir, por exemplo, que os pesquisadores possam comparar diferentes arquivos, extrair dados desses arquivos, né? Ter uma espécie de histórico, selecionar diferentes tipos de arquivos para falar, ou rodar alguns programas em Python básico diretamente na interface da Science AI, né? Eles podem fazer isso. A gente tem em torno de 200 usuários. Pode não parecer muito, mas para termos de Caetê, isso é muito, né? Sim, Até mesmo porque uma reflexão também com respeito a isso é que o uso, o destino, o objetivo em que vocês usam o Science AI, eu te pido também dar um pouco uma explicação para que vocês usam. Porque um dos casos que é claro para mim é o desenvolvimento de novos materiais, né? Mas isso já é uma coisa muito impressionante, só isso. sim, então, assim, vários pesquisadores usam em diferentes áreas. E, assim, o Caetê é um oceano. Tem desde pessoas, sei lá, trabalhando com biocoisas, vamos dizer assim, né, da parte biológica, e tem pessoas trabalhando da parte de materiais, por exemplo. Eles basicamente estão usando para a parte de extração de dados, né, para a parte de geração de texto ou geração de código, por exemplo, que facilite a vida deles,
sem eles terem que passar a informação deles para um serviço externo, onde eles não têm controle sobre os dados que eles estão passando. Porque esses dados são extremamente sigilosos, por exemplo. São dados, sei lá, de experimentos, né? A pessoa faz lá um experimento de catálise para converter, por exemplo, CO2 em etanol, que basicamente está transformando um problema numa solução, né? Que é um projeto que a gente tem junto com o pessoal do Instituto de Catálise aqui, por exemplo, né? Eles jamais vão poder colocar esses dados num serviço externo, porque aquilo é extremamente sigiloso, né? Então, para isso, eles acabam usando o Science AI, porque é uma alternativa, né? Isso é um ponto, isso é um uso de caso. E, assim, para ter uma visão bem geral, eu teria meio que conversar com todas essas pessoas, porque elas são de áreas muito, muito diferentes. Esse mas ainda assim, ele já resolve um problema muito grande, né? O outro ponto que a gente está fazendo, aí sim, ele vem na parte de materiais, porque, como eu te falei, eu sou um físico, né? E a gente trabalha com o desenvolvimento de materiais, enfim, uma classe vasta de materiais, desde desenvolvimento de métodos, por exemplo, até a conexão de experimentos com simulação, por exemplo, e desenvolvimento de materiais para células solares, vidros, por exemplo, conversão de CO2 em etanol, por exemplo, materiais para baterias, enfim, é uma classe muito grande de problemas que a gente aborda. E o que o Science AI está fazendo agora? Uma das aplicações que a gente está desenvolvendo é ele se conectar aos dispositivos dos laboratórios, né, e levar algum grau de inteligência para esse dispositivo. Imagina que você é um cientista experimental, e que naturalmente não tem vamos dizer assim, as habilidades necessárias para desenvolver um código, fazer um programa, né? E está tudo bem, porque não é isso o seu, vamos dizer assim, copo de chá, né? Não é esse Objetivo. o seu objetivo. Seu objetivo é fazer os seus experimentos. Mas agora imagina que você tem vários desses setups experimentais, né? E que você quer saber, por exemplo, controlar suas máquinas, saber quais são os recursos que eu tenho nessa máquina e nessa, por exemplo. Em vez de você ir em todos os laboratórios, quando a pessoa só tem um laboratório, é tranquilo. O problema é quando ela tem vários laboratórios, esses laboratórios estão espalhados, ou você tem um grupo que é grande, por exemplo, e você quer entender isso e perguntar, por exemplo, que tipo de experimento eu posso fazer hoje, né? E o Science AI, a gente está trabalhando nessa direção agora. Ele está sendo desenvolvido de tal sorte que o Science AI vai ser capaz de te dizer, olha, você tem esse recurso nesse equipamento, então aqui, por exemplo, você pode fazer isso, isso e isso, né? Dá essa sugestão. Não é que ele vai ter que fazer, mas ele vai dar essa sugestão. Caso o pesquisador decida, ok, é muito interessante isso, eu quero fazer esse experimento, o Science AI vai estar conectado através de um serviço de API com essa máquina e vai passar todas as instruções para a máquina executar os procedimentos onde não haja necessidade da intervenção humana, né? Essa é uma das primeiras aplicações que a gente está fazendo, são para as máquinas que têm algum grau de autonomia. E a partir daí, então, você adiciona um valor enorme, né, a essa cadeia produtiva, que, sem problema nenhum, pode ser, por exemplo, aplicado para uma empresa que tem uma dependência de R&D muito grande, por exemplo, né? E aí você, de novo, agrega valor toda essa cadeia produtiva. Ou você pode usar isso na administração da tua empresa, né? Para as pessoas que têm que lidar com 1 milhão de arquivos, enfim, essas coisas todas. Você estava me inspirando na nossa última conversa, quando você falava que a dependência dos modelos que podem ser encontrados no mercado fazia que seja interessante você aplicar seu próprio modelo. E aí você tem um modelo que é você nombrou, em vez de ser open source, weighted. Open weight. E eu também estou aprendendo palavras novas com você. E aí você como que coloca toda uma capa de Science AI sobre esse modelo que você já recebe de algum fornecedor, né?
O que a gente faz? A gente usa os modelos da Meta, por exemplo, que são modelos público, né? Open Weights, como eu te falei. Você pode carregar para o seu recurso computacional. Mas a gente não só usa ele diretamente. O que a gente fez? A gente fez algumas modificações que a gente chama Chain of Thought. É um método, né, que você usa para aumentar a acuracidade do teu modelo. Ou seja, em vez de você usar o modelo na forma padrão dele, né, você pode aplicar esse conjunto de técnicas que a gente também modificou, e assim, a gente tem o nosso próprio tempero para isso, vamos colocar dessa maneira, né? Mas é uma forma que a gente encontrou de aumentar a acuracidade e precisão desses modelos quando você faz certo tipo de perguntas, né? Esse é um ponto, né, para quando há essa interação entre pessoas e o próprio Science, a própria Science AI. O outro ponto, agora, recentemente, o que a gente está fazendo é gerar esses protocolos de simulação de forma automática, simplesmente falando, né? E você pode até tentar fazer isso, por exemplo, com os modelos que a OpenAI te oferece. Na maioria das vezes vão estar errado e você não vai ter nenhuma preditibilidade, vamos dizer assim, nenhuma previsão, né, de que eles vão funcionar sempre. O método que a gente desenvolveu aqui, ele garante, ele acaba tornando um modelo que é probabilístico em um modelo que é preditivo, né, no final das contas, porque a gente precisa ter, na ciência, por exemplo, na ciência, eu dei uma vez uma palestra que eu falei bem assim, Science AI, accuracy is all you need. Então, na ciência, a gente não está muito preocupado com a questão do tempo. É óbvio que isso é um fator importante, mas a gente está mais preocupado primeiro se aquilo que a gente está fazendo, ele é acurado, se aquilo que está fazendo é certo e se pode ser repetido, né? Então, foi isso que nós fizemos agora, atualmente, na versão atual que a gente tem para o Science AI, para gerar protocolo de simulação, por exemplo, para pessoas que não têm essa habilidade, porque, sei lá, são experimentalistas ou trabalham em outros campos, né? E precisam dessa ferramenta para gerar alguns protocolos de simulação. E isso dá a eles alguma independência, né? Porque como é que funciona? Eles sempre têm que pedir isso para um teórico. Então, hoje a gente está meio que empoderando, vamos dizer assim, né, essa classe de cientistas que a gente chama de fazer ciência na área de domínio, vamos dizer assim, né? Você, sei lá, é um físico, mas é um físico experimental, mas sabe o que iria esperar de uma simulação, embora você não saiba fazer a simulação. Então, você tem como interagir hoje com o Science AI, né, em um certo nível de desenvolvimento, e pedir essas informações para o Science AI, e o Science AI vai te passar essa informação de forma preditiva, embora ele esteja usando um modelo que seja probabilístico, ou seja, um modelo generativo, né? Isso tem a ver com as mudanças que nós fizemos dentro, vamos dizer assim, nos métodos que vão em cima desse modelo que a gente pega, que é Open Weights, por exemplo. E aí o segredo estava em sacar as alucinações do modelo, não? Exato. O segredo estava aí, né? Então, o que a gente fez foi evitar esse problema de alucinação dos modelos e, basicamente, você resolve o teu problema, que é um problema técnico, né? E hoje, essa é a principal pergunta que a maioria das pessoas que tem algum entendimento sobre IA generativa faz para mim. Toda vez que eu saio para falar, dar um talk, palestra, enfim, a primeira coisa que eles me perguntam é isso. E como você resolve isso? E aí a gente desenvolveu uma técnica para isso, que a gente chama de Self-Consistent Solution. Que bom. Celso, me fala, como está a situação atual das parcerias? Você tem interesse em cooperar com outras universidades, por exemplo, da América Latina? Eu sei que você está presente em alguns projetos no Brasil também, e que sua rede já não é pequena, já é grande, mas se alguém escutar este podcast e encontrar interessante a conversa que a gente tive, e importar, às vezes, algumas ideias do Science AI, por exemplo, agora em Peru, né? Qual é A gente está a sempre visão? aberto, né? Eu sempre estou 100% aberto. Eu sempre advogo pela causa de Open Science também. Então,
as coisas que eu faço, 100% eu diria, são open source. Aquilo que é feito com dinheiro público deve ser retornado de maneira pública, pelo menos essa é a minha concepção. Aquilo que é feito com dinheiro privado, aí é diferente, mas aquilo que é feito com dinheiro público, eu acredito que deva ser retornado de forma pública, independentemente de onde você faz isso, por exemplo. Hoje a gente tem uma colaboração, uma rede grande com os pesquisadores do Brasil, o que é natural, já que é o meu país, vamos dizer assim. Embora também a gente tenha colaboração aqui na própria Alemanha, alguns colegas na Dinamarca, alguns colegas aqui na Espanha, outros aqui na Suíça, enfim. E de muitas maneiras, esse tema está sendo, vamos dizer assim, ele está percolando essa rede, né, de parcerias. Que bom. Celso, chegamos no final deste podcast. Eu quero te agradecer o teu tempo e a tua simpatia e abertura também para estar presente aqui, contando as coisas que você faz. Só posso recomendar falar com ele, é uma excelente pessoa. Então invito vocês também a dar um pouquinho o que ele faz. Tem alguns sites aí que vocês podem aceder. Às vezes você quer dizer quais são os sites, Celso, para as pessoas te encontrar mais fácil. Ok, é uma boa pergunta. Eu acho que o principal canal onde eu sou bem ativo é no LinkedIn. Então, se você vai lá e digita Celso Ricardo Caldeira Rego ou Celso Ricardo, você vai me achar com certeza. Perfeito. Ou vai no meu escola também. Enfim, não é difícil de me achar. Perfeito. Só colocar meu nome. Não está se escondendo, não. Bom, então, obrigado. Parabéns por tudo que está fazendo e a gente vai seguir com outros projetos, se intercambiando ideias no futuro. Muito obrigado. Tá certo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau a toda a audiência também. Tchau, tchau.